Agora eu estou de volta para estudarmos a teoria neoclássica da administração. Teoria neoclássica da administração que é feita com grande ênfase, com um foco, na verdade, teórico, é do Peter Drucker, na década mais ou menos de 1950, onde ele começa a dizer assim, olha, é preciso retomar as ideias clássicas, mas de uma forma mais coerente, de uma forma que faça a organização funcionar e indo além do foco da eficiência. Porque eficiência só não é suficiente. Eficiência é o foco da era da industrialização clássica. Mas quando você entra na era da industrialização clássica, é preciso ter eficácia. Eficiência significa o quê? Produzir mais barato, produzir com o menor uso de recursos possível, ter maiores ganhos de produtividade. Eficácia significa cumprir com aquilo que é planejado. Você planeja produzir 1 milhão de canetas nesse mês. Quando você produz esse 1 milhão de canetas, a gente pode dizer que você foi eficaz na produção dessas canetas, tá bom? O foco da teoria neoclássica volta-se para a eficácia organizacional, através da administração por objetivos. Se coloca claramente que, para melhorar o desempenho da organização, é fundamental que a organização estabeleça objetivos claros e persiga esses objetivos. Além disso, na relação com seus funcionários, a administração por objetivos também deve ser implementada. O funcionário que tem objetivos claros e que pode acompanhar o desempenho daquilo que ele está fazendo com aquilo que ele deve atingir, esse funcionário ficará mais motivado para o trabalho e obterá resultados superiores. Essa é a ideia padrão aqui dentro da administração por objetivos. Que, por sinal, foi criada originalmente por Drucker com a ideia de melhorar os resultados da organização, mas combinando os objetivos com o funcionário. O gerente chega para o funcionário e fala assim, olha, será que esse objetivo é bom para você? Aí o funcionário, olha, esse objetivo vai ficar difícil. Por quê? Porque eu não tenho computador para isso, porque eu não tenho papel suficiente, porque eu não posso fazer ligação. Ou seja, há uma negociação de recursos. Aí o funcionário negocia recursos, negocia os objetivos com o gerente e fixa os objetivos de comum acordo. Só que na prática, quando a administração por objetivos entrou em prática nas organizações, muitas organizações simplesmente decidiam os objetivos lá no planejamento e empurravam os objetivos goela abaixo dos funcionários. Por isso que voltou-se atrás e se diz assim, olha, na verdade é preciso que se entenda que a administração por objetivos ela é participativa. É a administração participativa por objetivos, tá bom? Voltando para o quadro então, a gente avança com esse conteúdo. Vamos lá. Abordagem neoclássica da década de 1950, com a forte retomada da produção industrial. A necessidade de uma teoria mais prática que fosse menos fechada do que a teoria clássica e do que a administração científica. Retomando a teoria clássica, e nesse ponto, quando eu falo teoria clássica, eu estou falando de abordagem. É clássica mais científica. Mas possui conceitos mais ecléticos. Um dos principais autores é o Peter Drucker, traz uma visão de homem organizacional e administrativo, eu vou aprofundar isso um pouquinho mais à frente, tá? Com foco na prática administrativa, acreditando em princípios gerais da administração, assim como os clássicos, e com ênfase em resultados e objetivos. De forma geral, eu quero que você entenda que o homem organizacional é aquele ser humano que transita entre diferentes organizações, essencialmente é isso. É aquela pessoa que, quando está num clube, ele age dentro de uma organização, que é o clube. Quando ele está na empresa, ele age dentro dessa organização, que é a empresa. Quando ele está na família, ele age dentro dessa organização. Na igreja, é outra organização. E o homem administrativo é o homem da racionalidade limitada. Por quê? Na visão do homem econômico, lá das teorias clássicas, né? Teoria clássica, teoria da administração científica e o movimento do Fordismo, essa visão de homem econômico é uma visão que o ser humano teria capacidade de raciocinar sobre absolutamente tudo e maximizar o resultado daquilo que ele deseja. A visão de homem administrativo é diferente. Ela diz assim, o ser humano não tem capacidade de pensar sobre tudo e maximizar o resultado. Então é preciso tomar decisões administrativas com base na racionalidade limitada. As decisões deixam de ser ótimas, então as decisões administrativas não são ótimas, são decisões satisfatórias. Como assim satisfatórias, Carlos? São aquelas decisões que atendem a determinados critérios que são estabelecidos previamente. E aí, satisfeitos os critérios, pode tomar a decisão. Em vez de você dizer qual é o prato que eu vou comer nesse restaurante e eu quero comer o melhor prato, a melhor relação custo-benefício do restaurante.
você diz assim, porque isso é difícil, muitos de vocês já devem ter passado por isso. Em vez disso, você pensa, olha, eu quero comer uma carne, então eu já excluo 2/3 do cardápio. Dessa carne, eu quero comer carne com massa, sobrou 2 pratos. É carne com massa e que não tenha um molho com sabor muito forte. Pronto, sobrou um prato. É esse que eu quero comer isso hoje. Percebe? Você estabelece critérios e, satisfeitos do critério, você toma uma decisão. Isso é uma visão administrativa de mundo, tá bom? Pro quadro. Segundo Chavenato, a abordagem neoclássica se baseia nos fundamentos. A administração como um processo operacional com funções de planejamento, organização, direção e controle. Aqui você tem que memorizar. Esse é o famoso PODC. É o ciclo chamado também de processo administrativo. Cuidado, pelo amor de Deus. Isso aqui não é o processo administrativo disciplinar, nem é o processo administrativo legal. Isso aqui é o processo administrativo das funções da administração, que são criadas pelo Peter Drucker na década de 50, mais ou menos, com base nos princípios clássicos, mas de uma forma mais prática. Planejar é tomar decisões sobre o futuro desejado e como chegar lá. Organizar é estruturar a organização, suas tarefas, seus setores. Dirigir é conduzir os trabalhos da organização através da comunicação, liderando os funcionários para que eles se motivem. E controlar é o acompanhamento, monitoramento dos trabalhos da organização para que se verifique se aquilo que foi planejado foi ou não executado corretamente, se chegou ou não aos resultados desejados. Tá bom? Voltando para o quadro. A utilização de princípios básicos com valor preditivo. A administração, eu não gosto dessa frase, mas enfim, está em livro. É uma arte que deve se apoiar em princípios gerais e verdadeiros. Considera dessa forma, mas considera que é científica também. É meio confuso isso. Bola para frente, não se preocupa muito com isso. O ambiente físico, biológico, cultural influencia a administração, mas não é necessário conhecer tudo para que se possa administrar. Você apenas sabe que o ambiente existe. Mas o foco é na produção, é, portanto, na eficácia. As principais características da teoria neoclássica incluem a ênfase na prática administrativa, trata-se de uma teoria bastante pragmática e que busca resposta para problemas reais da organização, a reafirmação, até certo ponto, da teoria clássica. Vários pressupostos clássicos são retomados, como a existência de princípios gerais da administração, departamentalização e etc. A ênfase nos princípios gerais. A administração neoclássica necessitava ser estudada em seus princípios gerais para que administradores pudessem, de fato, usar o conhecimento na prática. É uma preocupação muito prática que a administração neoclássica possui. A ênfase nos resultados e objetivo. O foco da organização não deve ser sobre si mesma, mas sim sobre objetivos e resultados que ela quer alcançar. E a existência de conceitos ecléticos. Os conceitos utilizados pela abordagem neoclássica são muito diversos, absorvendo ideias de diferentes teorias administrativas, apesar de considerar a importância dos clássicos. Na verdade, ela pega os clássicos, retoma e junta com um bocado de coisinha ali que melhora a eficácia das organizações. Os princípios básicos da teoria neoclássica são a divisão do trabalho, que isso aqui é base, né, pessoal? Divide o trabalho, especializa o trabalho para melhorar a eficiência também, o uso de hierarquia administrativa do topo para a base da organização e a amplitude administrativa. Amplitude administrativa, que nada mais é do que o número de funcionários que cada chefe possui. Algumas coisas eu simplesmente leio, pessoal, porque a cobrança em provas é simplesmente o que está aqui. Outras eu explico porque a cobrança em provas é do jeito que eu explico. A história da amplitude mesmo é cobrada em provas do jeito que eu estou explicando. É o conjunto, é a quantidade de funcionários que cada chefe pode ter. É a amplitude de controle ou amplitude administrativa. O que você tem que pensar e saber desde já é o seguinte: quanto maior a hierarquia de uma organização, mais magrinha ela fica. Quanto mais achatada for a hierarquia, mais gordinha ela fica. O que significa? Maior hierarquia, menor amplitude de controle. Menor hierarquia, maior amplitude de controle. Tá bom? Em frente para o 4. As funções do processo administrativo neoclássico são planejamento, organização, direção e controle. PODC, já falei para vocês, tem que memorizar. As funções fundamentais desenvolvidas pelo administrador, aí eu trouxe o que o Chavenato coloca lá, mas assim, tem uma visão geral mesmo, então eu vou ler aqui para vocês, se tiver alguma coisa relevante eu explico.
tornar economicamente produtivos os recursos organizacionais, diminuindo os riscos e aumentando as oportunidades. Ok. Tornar produtivos recursos humanos, fazendo que as pessoas trabalhem juntas, reunindo em uma força-tarefa comum as suas habilidades e conhecimentos individuais e tornar produtivas as suas forças e irrelevantes as suas fraquezas. Desempenhar uma função pública. O administrador é visível e representa alguma coisa na comunidade. Na verdade, ele constitui o único elemento de liderança na sociedade altamente organizada e institucionalizada. A função executiva do administrador apresenta 3 aspectos. É uma função para a qual são necessários objetivos e instrumentos, uma função que requer qualidade e competência e uma função na qual se tem que decidir. São essas as demarcações da função do administrador. Aqui é função de administrador que algumas provas cobram, mas que de forma geral é super interpretativo. Eu acho que vale a leitura, mas não precisa memorizar não. É dentro da teoria neoclássica que é criada a administração por objetivos, que hoje é tratada como APPO. Terminei explicando para vocês isso logo no início. A APPO que passa por negociação de objetivos entre gerente e subordinado. Tem que negociar, tá, pessoal? Qualquer questão de prova que diga para você que os objetivos vêm de cima para baixo estão errados. Ou melhor, depende do assunto. Se a questão for sobre planejamento estratégico, você tem que considerar, de fato, tá certo, vem de cima para baixo. Mas se for sobre a administração participativa por objetivos ou a administração por objetivos aplicada contemporaneamente, você tem que saber que não, que os objetivos são negociados, que de fato há um planejamento que estabelece objetivos para a organização, só que na hora de fazer o objetivo para cada funcionário, é preciso negociar objetivos e recursos que serão necessários para que esses objetivos sejam atingidos. O efetivo desempenho do trabalho, a avaliação desse desempenho e a correção do rumo também são partes fundamentais da administração participativa por objetivos. Principal crítica à teoria neoclássica. Ela é bastante conservadora por acreditar na existência de princípios gerais da administração, o que já havia sido feito por Fayol. É isso aí. Bem simples. Bem, como vocês já sabem, é hora de seguir estudando. Não é verdade? Vai para o PDF, estuda mais um pouquinho, faz algumas questões, você tem mais futuro e sorte na hora da prova, se você estudar mais. Eu gosto de dizer isso. Sorte em prova, na verdade, é mais estudo. Tá bom? Um abração.